Efésios capítulo 4, no último versículo 32, depois nós vamos entrar no capítulo 5. Efésios. Página 1274. 4, o último versículo. Depois nós vamos entrar no capítulo 5. O último versículo do capítulo 4, versículo 32. Capítulo 4, versículo 32. Quer uma Bíblia, Marcel? Não. Vou ler o versículo 32. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha, ele está falando aqui do perdão. Ele fala benignos, bondosos, misericordioso. Sendo assim, ele vai ser uma pessoa que perdoa fácil. Uma pessoa que tem essas qualificação, que tem Cristo, ele perdoa. Ele não vai vingar de ninguém. Porque se ele, em vez de ele perdoar, em vez de ele vingar, ele vai guardar ira, ódio, e pelo contrário, ele não ama. Mas é uma coisa, a pessoa deve ter recebido o perdão de Deus em Cristo, primeiramente. Porque ele fala, antes sede uns para com os outros. Primeiro, benigno. Benigno é uma pessoa bondosa, amorosa. Uma pessoa fácil de lidar com ela, de mexer e trabalhar com ela. Efésios 4, versículo 32. Uma pessoa assim fácil de compreender. Não é uma pessoa difícil. Tem muitas pessoas difíceis. Até crentes, cristãos. E lá em Mateus, se vocês não quiserem lá, não precisa ir, Mateus capítulo 6, versículo 15, lá foi Jesus que diz, aqui é o apóstolo Paulo dizendo, mas Jesus já disse primeiro. Jesus disse no versículo 15 de Mateus capítulo 5, se porém não perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isto, Mateus capítulo 18, capítulo 6, versículo 15. E 18 também, versículo 21 também diz. Então ele diz aqui, ó. Se porém não perdoarde aos homens. Se nós queremos o perdão de Deus, devemos nos perdoar os outros que nos ofendem. Então a pessoa que não tem Jesus Cristo, como que ele vai querer o perdão de Deus se ele não perdoa o próximo? Ele precisa aceitar Jesus, o perdão de Deus dos pecados. Então deve também perdoar os outros. Só que se não perdoar, Deus também, o perdão de Deus para com o ser humano, o homem, ele fica retido. Ele também não vai perdoar. Nós cristãos, às vezes, é muito fácil de cair nessa contradição também com o que nós falamos. Porque, às vezes, nós queremos que Deus nos perdoe e nós não perdoamos os outros, aquele que nos ofende. Então, nós precisamos de estar sempre no espírito de perdão. Agora o versículo 1 do capítulo 5.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha bem. Então, para nós passar, viver assim, nós temos que manter a nossa fé em Cristo Jesus. Um conhecimento sólido, um conhecimento firme, na obediência, sendo imitadores de Deus, como filhos amados. Então, o filho obediente aos pais, então são filhos amados. O filho que é obediente aos pais, ele é um filho amado. Ele ama o pai, então ele tem prazer de obedecer o pai. Os pais, o filho que obedece, que ama os pais, respeita os pais, ele não quer, vai dar desgosto para os pais. E hoje, no mundo de hoje, eu acho que até no mundo cristão, filhos dá trabalho para os pais, porque não ama. Então é preciso amar quem deu a vida, quem criou ele, quem sofreu. Pegou dando os primeiros passinhos, imagina só. Eu fico observando, que já passou. Eu estava pensando no nosso filho lá. Eu estava pensando assim, ó, quando eles eram pequenininhos, assim, o zelo que a gente tinha, o trabalho que tinha, corre e levava... lá no sítio quase não vinha imposto médico, eu me lembro nunca. Era corrente aí de um sítio de remédio lá, meu caseiro, né? Mas dá trabalho. A gente não parece que não cresceu um pouquinho. E depois de grande, você olha bem do filho depois de grande, depois que tem netos. Parece mentira, né? Com o trabalho que você vê dele pequeno. E o pai fica muito desgostoso quando o filho não dá valor nisso nos pais. Não zela dos pais, não cuida dos pais quando os pais estão idosos. Judia dos pais, é capaz de pôr o pai no asilo. Livre dos pais. Mas só que aqui ele fala, sede imitadores de Deus como filhos amados. Está falando. Nós imitar a Deus, nós somos filhos de Deus. E Deus, para Deus se agradar de nós quando nós imitamos. O filho assim, nosso mesmo, terreno, ele imita os pais. Ele gosta de imitar o pai. No caráter, né? Do jeito que o pai. Agora, aqui, o caso aqui é espiritual. Nós manter a nossa fé, o nosso amor, o nosso conhecimento, cada vez mais. Nós não devemos dar trabalho, como os filhos dão trabalho para os pais. Agora, Deus não tem trabalho, mas no certo sentido, nós não devemos estar aborrecendo a Deus. Aborrecendo, entristecendo o Espírito Santo até habita em nós. Ele fala, andai em amor, ó. Andai em amor. É uma contínua. Como também Cristo vos amou. E o que ele fez? E se entregou a si mesmo por nós. Cristo entregou para cada um de nós. Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Um amor que vem do Espírito Santo. Um amor passando do Pai para o Filho. Ora, o Pai eterno, celestial, passou para o Filho e do Filho passou para nós. Pense bem. Eu vejo um exemplo que nós devemos procurar imitar a Deus. Vejam só que ponto que Jesus chegou. Se entregou a si mesmo por nós. Sem que nós merecemos. Como ninguém merece. Sem que nós o amamos. Nós não amamos a Deus. Ele nos amou primeiro. Como que ele... Quem é que lembra disso? Quando ele fala que Deus nos amou primeiro? Agora, alguém lembra? Em João, capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ó. Antes de ele enviar o Filho dele, Deus amou o mundo de tal maneira
enviou seu Filho unigênito para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele disse isso. Ele nos amou primeiro. Ora, em oferta e sacrifício. E totalmente gratuito, de graça. Ninguém hoje de nós quer fazer sacrifício de graça. Ninguém quer trabalhar de graça, de forma nenhuma. E tá certo, vai trabalhar de graça. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça. E Jesus, ninguém quer fazer nada. Tudo tem um preço. Agora, só que ele fez o sacrifício gratuito. Sem que precisamos pagar nada. Não precisamos pagar nada. Pelo contrário, ele fez isso por amor. Ó, a Deus em cheiro suave. Cristo cumpriu todas as ofertas simbólicas de sangue do sistema levítico de animais que fazia aquele tempo. Em Hebreus 10:8 fala, ele as cumpriu em nosso lugar em cheiro suave. Fazer esta oferta para pagamento. Ele fez essa oferta para pagamento dos nossos pecados. Oferta. Ele não cobrou nada. Do pecado todinho, de todo o pecado da humanidade. Engraçado? Engraçado não. Uma coisa fantástica, que não tem como expressar. Desde o primeiro que nasceu no mundo e do último que vai nascer, que vai morrer. A humanidade toda. Então está pago o pagamento. Como? Ele morrendo na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ali ele cumpriu tudo. As ordenanças da lei. Ele fala em cheiro suave. Cheiro suave. E não um cheiro forte, um cheiro mau. Quando morre, você vê só como é que o pecado é? Toda coisa que morre, que é carne, cheira mal, que ninguém suporta. Defunto, se deixar passar a hora, cheira mal. Jesus não aconteceu isso com o corpo dele. Nem que deixasse. Jesus não tinha pecado. Mas sim, o cheiro, ele não teve o cheiro do pecado. Assim, ele representou, porque ele levou nossos pecados, o cheiro dele foi suave. Só que cheirou nele o cheiro dos nossos pecados, não do pecado dele. Que Deus viu todo o pecado da humanidade nele. E Deus virou o rosto. Quando você vira o rosto, você uma coisa que está abominando, né? Você fala, puxa vida, tem que até tampar. Como para nós entender assim. Agora, mas só que não foi pecado dele, o pecado nosso. Agora, no versículo 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. A santo. Fornicar. Praticar o coito, disse no original, no dicionário, né? Ligação. Abrasar-se, chama fornicar. Esquentando-se os hormônios. O casal do namorado, o homem, você começa a esquentar o hormônio, chama fornicar. Agarra, olha bem, é fornicar. Então, ele está falando para os cristãos, para nós ser santos, né, o cristão deve odiar esses tipos de prazeres, que é prazeres da carne. Muitos prazeres da carne, ou certos prazeres da carne, o cristão deve odiar, repugnar. Então, uma vez que nós fomos convocados dentre a raça humana para portar a imagem de Deus, nós porta a imagem de Deus. Nós devemos viver nessa vida com a imagem de Cristo. Ver que Cristo está em nós, em nossas vidas. E vamos para viver esta vida nossa aqui na terra em conformidade com Deus, sabe? Está em conformidade, agradando a Deus.
E para isso, primeiro tem que ter Jesus. Primeiro tem que ter Cristo, viver uma vida em conformidade. Não uma vida em conformidade com o mundo. Ele fala no 4, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes, ações de graça. Olha que tem que viver antes. Se for para você fazer isso, ó, nem torpeza, tudo que é torpe, tudo que é mal, tudo que é repugnante, nojento, do mais baixo que seja, antes, ação de graça, quer dizer, obras de graça, tudo que você faz para Deus. Nem parvoíce, quer dizer tolice, idiotice, chocarrices, gracejos. Sabe esses gracejos que a pessoa gosta de fazer gracinha, fazer os piadinhas, fazer os outros dar risada? Então o cristão não é para estar disso. O cristão deve ser sério, viver uma vida decente. Pode ter uma gracinha mais boa, limpa. Não gracejo indecente, pecaminoso. Então, mau comportamento, um comportamento com baixeza, comportamento indecente, torpe. Então, isso tudo isso mancha em nós o nome de Deus. Vai dizer que cristão que é isso? Ele viver uma vida pior do que o ímpio. Às vezes, de coisa que nem o ímpio não faz, e o cristão às vezes vai fazer. Agora, uma vida de mau gosto, né? Está na parte chocarrice, uma vida de mau gosto, com zombaria, fica só zombando, e ser zombado. Isso não convém aos cristãos, aos santos, diz. Deve ter ação de graça. Antes, servir a Deus. Servir a Deus. Com a boca, com palavra, com obras. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum... Olha bem. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. A idolatria, o idólatra. Então ele fala, bem sabeis isto. É para saber muito bem isso, porque está escrito. No reino de Deus e de Cristo é lugar de pureza, porque ele é puro. É lugar de pureza, porque ele é puro no reino de Deus. De Deus em Cristo Jesus. Quem for lavado no sangue de Cristo vai morar lá, mas tem que ser lavado no sangue de Cristo. Não é querer lavar com a religião, com suas obras. Lavado no sangue de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz, ele derramou sangue. Por que ele derramou sangue? Para lavar os nossos pecados. E purifica de toda a injustiça. Cristo Jesus. Aí ele fala no 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele fala que não é para ninguém enganar com palavras vãs. Tem muitas palavras vãs. Tem muitas palavras vãs. Então por isso ele disse que não engano é para deixar enganado. Porque por estas coisas, pelas palavras vãs que há no mundo, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que o dia do juízo, o dia final, Deus fará a separação. Daí tem uma separação entre os filhos da desobediência e os filhos da obediência. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele nos diz claramente aqui que os incrédulos, falando dos ímpios, se eles não aceitaram o chamado de Deus ao arrependimento, não vão morar com Deus. Lá em Lucas 13:3, ele diz assim, ó, não vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis, de morreis. Jesus disse, não vos digo.
Antes, se não vos arrependeres. Então tem que ter um arrependimento. Ele fala todos de igual modo. Tudo de igual modo. O arrependimento que é para um é para todos. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum é mais bonito do que o outro, de nada. Mas só que todos têm pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão, nada. Tudo deve pecado. Se não aceitar Jesus, perecerei. Ele diz. Palavras vãs, ainda no versículo 6. Palavra que faz alguém afastar da fé, desanimar da fé com palavras vãs. Ele começa a ouvir muitas palavras de vaidades, palavras vazias, palavra que não alimenta a alma, alimenta talvez a carne. Né? Aí é vã as coisas espirituais. Às vezes ele ouve tanta coisa nessa vida, no mundo assim, ó, que é bom para a carne, ri, satisfaz. Só que ele vai enfraquecendo na fé, vai desanimando. Enfraqueceu na fé, vem o desânimo. Olha, o que faz desanimar? O que faz uma pessoa fisicamente ficar fraco? O que faz? O que é que faz? Que falta nele que ele fica fraco? Ele não vai aguentar trabalhar direito. Falta de alimento. Se ele fazer muito regime, falta de alimento, ele vai deitar com arreio, como diz. Caipira, nós somos caipira. Olha, ele vai. Agora, a vida espiritual, faltar o alimento, ele vai fracassar, ele vai desanimar. Ele desanima do caminho de Deus. Porque por estas coisas vem a ira de Deus. Aí vem a ira de Deus. Deus fica irado e tem razão. Quem é de nós vamos corrigir? Quem é de nós vamos dizer que vamos querer se justificar perante Deus? Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem continuar, olha, já fala que não é para o povo. Quem continuar, sabe, aquele coração duro, eu não entrego, eu não vou. Eu não quero saber das coisas de Deus. Ele está debaixo da ira de Deus. Quando a pessoa endurece o coração, ele ouve o evangelho. De uma forma ou de outra ele ouve. Já ouviu. Por exemplo, ele ouviu uma vez na vida dele. Ele ouviu bem. Mesmo que nunca mais ele volta alguém pregar para ele. A pessoa está lá no meio do mato, está isolado. Ele ouviu. Ele não se reagiu, mostrou uma reação. Então, ele já não é mais inocente. Ele é um rebelde. E bem rebelde. Porque ele continua rejeitando. Ele vai pisando no freio e vai rejeitando. E a ira está de Deus sobre ele. Se não se arrepender, vai para a condenação eterna. E se salvar, vai para a salvação eterna. Perpétua. Uma salvação eterna, uma morada perpétua para sempre. Morar com Cristo, com Deus. E se não aceitar, vai morar com o inimigo. Só tem dois. Cristo convidando e o inimigo não precisa convidar, porque já está com ele. Então Cristo tira das garras do maligno. Cristo tira a pessoa do mundo. Como é que não tirou do mundo que está sequestrado? Satanás, ele sequestrou a humanidade no comecinho do mundo, lá no Jardim do Éden. Ele sequestrou. E Cristo pagou o resgate na cruz, está pago. Cristo tira, mas tem que a pessoa aceitar ele. Olha o versículo 7 que fala ainda das pessoas que falam palavras vãs. Portanto, não sejais seus companheiros. Poxa vida. Sabe aqueles companheiros assim, de vida mesmo? Companheiro que você conta com ele mais. São mais companheiros que o cristão, que o próprio irmão na fé. Ele está falando para os cristãos. Então ele tem mais. Então ele fala, portanto, não sejais seus companheiros, esses um. Cuidado com certas companhias que às vezes
arrumamos. E começa hoje, começa amanhã, e ali por aí vai. Sem seres da vontade de Deus. Eles têm que arrumar a companhia que é da vontade de Deus. E companhia assim é o cristão, é o irmão, é estar na igreja, é estar junto com os irmãos, fora, mas isolado de lá, porque está trabalhando, está num lugar, mas não tem outra companhia. Uma companhia que você pode confiar, que você pode desabafar, que você pode contar os seus problemas, que você pode confiar, de forma nenhuma. Você vai contar as coisas para a pessoa, você confessa, revela para os irmãos, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, está me acontecendo isso, se quiserem, mas não falar para os de fora. Então, aqui nós vemos que há uma parceria da sociedade com as pessoas do mundo. Nós não podemos ser parceiro deles. Às vezes pode ser parceiro no trabalho, mas não parceiro na fé, na vida espiritual, você compartilhar as coisas. Então não deve cair nos laços do diabo, porque isso aí é laço, laçada do diabo. Nunca devemos trocar nada por Cristo, nunca. E a cruz, por mais sedutora que possa ser as demais coisas deste mundo vaidoso, porque o mundo oferece muito. O mundo oferece hoje um mar de rosa. E a Bíblia, a igreja oferece o quê? Um mar de espinho, sofrimento. É isso, é sofrimento. E o mundo oferece. Quando fala mundo, tudo pode ser todas as religiões, tudo. Um mar de rosa. Vem que você vai arrumar eficácia, você vai ficar bem, você vai prosperar. Não, Cristo não ensinou isso. Então, olha o versículo 8. Porque no outro tempo eres trevas. Porque no outro tempo eres trevas. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Então é isso que ele está falando. Que no outro tempo era treva, que me vê a hora aqui. Ele fala assim, ó, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Então ele está falando que tem uma diferença. Depois que você saiu de lá, que nós saímos de lá, então nós não estamos mais em trevas. Cego, andando na escuridão, sem Deus, sem Cristo. Aqueles que estão nas trevas estão perdidos. Estão em salvação. E estão felizes ainda. Até certo ponto. A felicidade é curta deste mundo. Quando morre com Cristo, é alegria eterna. Às vezes a pessoa sofre aqui. Mas Francelina, sofre aqui, sofre. Tudo nós vai ter o nosso sofrimento. Um sofre mais, sofre menos. Mas e depois? É só regozijo com o Senhor. Agora, perdido nas trevas, sem luz, sem salvação, sem Cristo, sem tudo. Vazio de tudo. Mas aqueles que estão na luz devem andar na luz como eles na luz estão. Nós sabemos como devemos ser. Sabe que os cristãos são feitos luz do mundo, né? Devemos ser feitos luz para a luz do mundo, como diz Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o mundo, sobre o monte. Então nós não podemos ser escutar no mundo e ficar escondido no mundo que nem vê. Você está no meio das pessoas, nem não vê. Não vê que é salvo. Não vê a luz de Cristo. Então, onde o cristão está, em qualquer lugar, ele deve mostrar a luz do mundo. Então vamos lá no capítulo 2, versículo, onde fala do mundo. Ó. Agora fala que falou que nós era do mundo. Capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência.
Então ele fala, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Ele nos vivificou, ele nos deu vida. Mas vida o quê? Vida espiritual. Que morte que está falando isso? Morte espiritual. Quando a pessoa não tem Jesus, ele está morto espiritual. É isso que o apóstolo está falando aqui. Devido ao pecado. Já começando desde o pecado de Adão e Eva. Então todos nascem mortos espiritualmente. Ninguém nasce salvo. Ninguém nasce. Nasce sim. E vai vivendo cada vez pior. Uma depravação total da humanidade. No estado natural das pessoas. Dos seres humanos. Até quando vim aceitar Jesus Cristo. Também não vai pensar, esperar também que aceita Jesus Cristo. Vai levar uma vida também 100%. Uns atingem mais a perfeição, vamos dizer assim, um pouco dela, um atinge mais, brilha mais, outros brilham menos. Mas é importante ter a luz de Cristo. Não é quer dizer que vai estar todo igual no patamar só. Claro que não. Tem uns que até atingem mais, e outros atingem menos. O pior é estar lá no fundo, lá, está na terra. O pior é não ter nada, não ter a luz. Ele fala, em quem no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em quem no outro tempo? Então nós já lembramos, cada um de nós já lembrou no outro tempo. E depois nós no outro tempo nós não era assim. Imagina, você acha que se vocês não fossem cristãos aqui, ia estar ouvindo, tendo paciência para ouvir a palavra de Deus? Se fosse tudo nós, onde que nós estaria agora? Se eu não fosse cristão, meu Paulo não fosse cristão, minha Cássia não fosse, a minha mulher, a mãe Jacira, a mãe Celina, onde que ele estaria agora? Será que nós eram amigos? Não sei. Amigo entre aspas, né? Não ia ter essa preocupação que tem. Esse amor que tem, esse carinho, uns mais ou menos. O nosso amor é fraco. Então a humanidade quase toda está sem Deus, sem salvação. A humanidade. Porque ela não quer aceitar a Cristo. Não quer vir para Jesus. A humanidade. Então por isso que isso, assim, para parar. Também lá olha como Jesus disse lá para em João 8,44, que aqueles povos ficavam tudo pressionando Jesus. Os fariseus, a multidão ficava impressionando Jesus. Ficava desafiando Jesus. É o que tem muito hoje. Muito hoje desacreditando, rindo. Por quê? E não são filhos de Deus. Jesus falou na dura para eles. Agora nós não vamos ter essa audácia de falar isso. Deveria falar, mas nós não temos. Tem que usar a palavra dele. Jesus que diz. Veja só o que Jesus disse. Ó. Porque eles falavam que eles também eram filhos de Abraão. Eles falavam que tinha Deus, seguiam. Jesus respondeu para eles, ó, vós tende por pai ao diabo. Será que é só eles? Não. Tudo que não tem Cristo está nessa classe. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus falou para eles, olha, vocês querem satisfazer o vosso pai. O cristão quer satisfazer o pai. Nós queremos satisfazer o nosso pai celeste. Porque nós procuramos agradar a Deus. Queremos servir a Deus. Então nós queremos servir. Aquele que não é cristão, ele não está preocupado em servir a Deus. Ele está preocupado em servir a ele mesmo. E se ele agradar ele mesmo, ele está agradando o pai dele. Que é o Deus desse século. É isto que acontece e o pessoal não vê isso aí.
Quando você vê uma pessoa querendo fazer justiça, porque ele sabe que Deus não aprova isso. Às vezes fazemos, mas não é a prática dele, não está no sangue dele, na intenção dele de fazer. Ele escorrega e faz. Mas a intenção do cristão é agradar a Deus, agradar ao Senhor nosso Pai, que nos salvou, em Cristo Jesus. Agora, quando nós não éramos, eu não estava preocupado com isso, de forma nenhuma. Nós queríamos viver no mundo como queria. Quanta vez, olha, eu vim de noite, vinha de dia, de ônibus, às vezes, lá do sítio, lá no fundo aqui, ficava aqui até tarde, embora a pé nessa escuridão. Estava servindo quem? Eu estava agradando, não é só eu, todo o nosso colegada. Né? E quantas vezes eu deixava os companheiros aqui, eu chamava para não topar de embora, eu ia sozinho embora. Ia para esse caminho aqui por dentro, aqui, passando aqui para Ponto Paraíso, tudo. E embora. Então, jovem, o que eu estava fazendo? Olha, o mundo daquele tempo não é igual o mundo igual agora. Hoje está pior. Graças a Deus, com aquele mundo que eu vivi, não tinha o que tem agora. E cada vez pior. E tá, o diabo cada vez está trabalhando mais. Trabalha mais do que a gente percebe. Então nós devemos isso, com aquele amor, com aquele carinho, com dedicação, por amor às coisas de Deus, por amor na nossa alma, na nossa vida. Devemos aconselhar as pessoas e pregar para aceitar Jesus. É isso. A nossa missão do cristão aqui na terra é isso, este mundo é isso. Pregar Cristo. Pregar que aceita Jesus. Amém?